Tudo bem com você? Hoje o podcast da Alesp vai falar da vida de Marechal Rondon. Vamos conversar e temos o prazer de tê-lo aqui em nossos estúdios, do escritor e conselheiro do Mackenzie, professor Maurício Melo Menezes, que inclusive recentemente recebeu o colar de honra ao mérito legislativo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua participação. É uma honra muito grande poder estar aqui e falar de Rondon. Rondon, para muitos, igual foi para Darcy Ribeiro, o maior herói nacional do Brasil de todos os tempos. Agora, professor Maurício, o senhor lançou e já está na terceira edição um belo livro, inclusive de capa dura, Rondon, o Marechal da Paz, a vida de um herói nacional contado por meio da filatelia. Por que escrever sobre Rondon? Eu namorei, noivei, casei com uma moça de Cuiabá, que é do Mato Grosso, que é a terra de Rondon também, aonde o pai dela fundou a Associação dos Amigos de Rondon, um ano após, juntamente com os poetas, pessoas importantes lá da cidade. Então a vida toda foi escutando histórias. E aí eu resolvi, então, homenagear meu sogro, que ainda ele estava vivo, e construir esse livro. Foram 7 anos trabalhando sobre a vida, obras e valores de Rondon e ilustrando com selos postais. O Rondon ele foi um desbravador. Ele desbravou a área do Centro-Oeste até a Amazônia. Conta um pouco pra gente. É uma história sensacional. O que acontece? O Brasil tinha anexado em 1903 o Acre e nós não tínhamos acesso nenhum à Amazônia. Não tinha estradas, não tinha acesso. Naquela época era somente por rios. E aí o governo brasileiro, preocupado com a integração do Brasil e preocupado com a questão amazônica desde aquela época, então convoca para fazer essa ligação através de linhas telegráficas. E Rondon, por ter sido o melhor aluno da Academia Militar hoje Agulhas Negras, ele fez engenharia, fez ciências físicas e naturais e matemática. Ele foi um hiperaluno nos 5 anos, formado em 1889. Participou, inclusive, da proclamação da República, que ele entrou junto com Deodoro e Benjamin Constant. Então ele é convocado, ele foi tido como uma pessoa apta para fazer esse trabalho. Então ele concluiu... Ele era militar. Ele era militar, era mato-grossense, do lado da mãe também de sangue indígena, e isso tudo favoreceu o Rondon. E era já no primeiro ano daquela academia, ele foi também professor de astronomia. Naquela época não tinha GPS, não tinha satélite, não tinha nada dessas coisas. Só o céu. Era o céu e o teodolito. Então ele chega a Cuiabá com as linhas telegráficas. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, ele fala para o presidente: olha, nós temos onça de todo tipo, cobra de todo tipo, espécies vegetais de todo tipo, não tem nada disso catalogado no Brasil. Então ele já foi acima do tempo dele, convence médicos, especialistas em doenças tropicais, tanto isso que Adolfo Lutz fez parte da equipe dele, o famoso Adolfo Lutz. Então ele foi fazendo esse trabalho de Cuiabá, passando pelo Amazonas, por hoje Rondônia, que homenageou com o nome dele, ao Acre, foi até Roraima. Então ele integrou o Brasil e levando essa equipe de cientistas, fazendo também, mapeando as espécies vegetais, catalogando, pegando as espécies e levando para o Museu do Rio de Janeiro, nosso Museu Nacional. Na virada do século passado. No século passado ele fez, isso foi um dos 3 itens que ele construiu. Nossa, é riquíssimo então. Ele faleceu com quantos anos? Ele faleceu com 93 anos. E uma coisa interessante de Rondon... Tão longevo assim, naquela época também era uma coisa rara, né? Era coisa rara, porque ele viveu sobre a doença da malária. A malária é uma coisa que arrebentava, mas ele é uma pessoa que se cuidava muito. No meio daquele sertão, daquelas doenças de bichos peçonhentos. Então Rondon foi uma pessoa que
acima de muitos no Brasil. Ele viveu aquilo. Por quê? 5 meses antes dele nascer, seu pai, com a febre de tifo muito ruim, lá no interior do Mato Grosso, escreveu uma carta para o irmão que morava em Cuiabá. Falou: mano, eu estou muito doente, eu não sei se eu vou viver. Eu queria que você fizesse um compromisso de vir buscar meu filho ou minha filha, que vai nascer, e, aos 7 anos, para que possa estudar e não ser um menino ou uma menina ignorante, igual nós somos aqui. Então o pai dele em seguida morre. A mãe morreu com 2 anos e meio. Que visionário. Tinha tudo para dar errado. Era um menino que tinha tudo para dar errado. O tio cumpriu a promessa, veio e buscou. E ele sempre foi aluno, nunca teve nota abaixo de 9. Nunca. E olha só, quando ele fez engenharia, lá no Rio de Janeiro, ele aprendeu também 4 idiomas. Ele aprendeu o inglês, o francês, o espanhol, e ele falava até também o difícil alemão. E mais 6 idiomas indígenas. Então ele é uma pessoa que se doou. E naquela carta que o pai dele também escreveu para o tio, ainda fala mais, para que ele possa estudar e, quando ele voltar, ele ajude a nossa família e também ao Brasil. Então ele ficou com aquele negócio da família e o Brasil. Então foi uma pessoa diferenciada que sempre olhava o Brasil de uma forma apaixonante, e quando davam missão dele, ele tinha a forma: missão dada é missão cumprida, mesmo com sofrimento todo. Enfrentou os índios atiraram flecha nele, ele tinha um couro dentro da sua roupa militar, a flecha bateu, isso foi lá nos Inhambiquaras, que era conhecido como índios fantasmas, lá no noroeste do Mato Grosso. E a hora que a equipe dele pegou as armas para atirar nos índios, ele levantou e falou: olha, não estou ferido, bateu no couro. Essa peça ainda está no museu em Brasília, de Rondon. A flecha e também o couro, o buraco. Então, 30 dias depois, estava Rondon conversando com o cacique, sem ter matado ninguém, sem ter dado pinga nada errado, e conseguiu passar as linhas telegráficas seguindo a missão que ele tinha. Então ele é uma pessoa que nas mãos dele não corre nenhum sangue indígena. Tanto isso que depois, na outra oportunidade, eu quero contar a história de Ayster com Rondon. E ele ficou ativo até que idade? Uma coisa impressionante, aos 67 anos, ele já... Porque ele ficava continuadamente viajando. Viajando, aos 67 anos, ele já na reserva, o presidente Getúlio Vargas chama ao catete, onde que era o governo no Rio de Janeiro, e fala para ele, fala assim: general, naquela época ele não era general, eu preciso que você vá acalmar um conflito forte entre o Peru e Colômbia. 15 países da América do Sul pediram, da América Latina, pediram que o Brasil intermediasse. E nós entendemos que era você. Rondon, aos 67, ele passa 4 anos nessa região, chama Letícia, mapeia toda, acerta a divisa de cada um, sem também ter dado um tiro. Ele volta ao Rio de Janeiro 4 anos depois, aos 71, um homem que enfrentou doenças 1000, e quando ele entra no Rio de Janeiro, estava presidente da República, uma grande multidão, embaixadores, e quem estava tocando o hino dos heróis da pátria? Vila Lobos. Então eu vou contando essas histórias e ilustro com selo postal de cada uma dessas pessoas que participaram com o Rondon. Ele foi cogitado para participar da Primeira Guerra? Não, por isso que eu chamo ele, o meu livro chama Rondon, o Herói da Paz. Ele, na verdade, ele não foi cogitado, porque ele fazia esse trabalho, nesse período, ele estava em solo amazônico. Então ele viveu ali por 25 anos para levar as linhas telegráficas, para mapear, descobrir os rios, nascente de rios. Ele demarcou o Brasil, é a pessoa que mais colocou marcos no Brasil. Pouca gente sabe disso. Nós tínhamos, o nosso mapa era conflituoso. Após ele chegar com as linhas telegráficas até o Monte Roraima, então ele é convocado para demarcar o Brasil. E os livros dizem
que 500 mil quilômetros quadrados foram anexados ao Brasil de forma regular, sem nenhum problema por Rondon. Ele que implantou o telégrafo no Brasil, como que ele trouxe essa tecnologia? A tecnologia já tinha vindo para quando o Rondon começou. Tá? Que ela começou nos Estados Unidos, o código Morse, Samuel Morse, que foi a pessoa que descobriu, e o Brasil era um fato interessante. Enquanto os Estados Unidos ia na marcha para o sul, abrindo ferrovias, nós só tínhamos dinheiro para abrir as nossas linhas telegráficas. Eram 30 metros abertos, que depois viraram as nossas rodovias, né? E fazendo as linhas telegráficas. Então, Rondon... Isso a partir de que ano? Isso foi logo em seguida que ele formou, em 1889, 1990 ele deu aula na própria academia, e em 91 ele já foi, então, convocado para essas missões. Lá para o ano, durante o término da guerra, então foi quando ele fez a demarcação do Brasil. Tanto isso que aquela famosa frase do Oiapoque ao Chuí é dele. Ele que fez essa demarcação, que ele que alinhou o nosso mapa do Brasil. Então, até lá no Rio Grande do Sul, está cheio dos marcos. Os marcos que foram sendo colocados. Tem a rodovia que chama Marechal Rondon, não tem? Tem a famosa aqui no estado de São Paulo. Além dessa famosa, ela sai do Mato Grosso do Sul e passa por Bauru, vem até aqui perto. Eu esqueci o nome da cidade onde que termina. Mas é um eixo importante. Mas fora isso aí, tem mais de 200 escolas no Brasil, 5 cidades que homenagearam. Então tem Rondonópolis e Rondolândia em Mato Grosso, Marechal Cândido Rondon e Rondon no Paraná, e Rondon do Pará no Pará. Aeroporto de Cuiabá chama Marechal Rondon. Então ele é uma pessoa que recebeu muita homenagem. E todas as vezes que ele ia ser homenageado, ele falava: o que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer. Essa é uma frase dele. Que ele entendia que aquilo era uma missão maior dele. Ele achava que todo brasileiro deveria ter isso. O senhor, como estudioso, um escritor estudioso do Marechal Rondon, o senhor conseguiu encontrar, ele tinha dissabores, ele tinha pessoas que não gostavam dele? Muito pouco. Ele incomodava? Não, pelo contrário. Ele foi um militar que o Congresso do Brasil, ele chegou a general de 3 estrelas. Ele não foi a 4 estrelas, que é o general de exército, que é a maior condecoração. Ele era 3 estrelas. Mas por que ele virou marechal? Marechal, aí eu vou responder essa pergunta. Marechal é o general que vem da guerra. Por exemplo, o Mascarenhas de Moraes, que teve lá na sua terra também, na sua outra terra, que é a Itália, que ele comandou o Brasil na Segunda Guerra. Quando ele recebeu o título de marechal porque ele era um general que foi à guerra. E Rondon não foi à guerra. Aí o Congresso brasileiro deu esse título honorário para ele com 100% dos votantes. E eu gosto de falar nas minhas palestras, naquela época já tinha esquerda, direita, centrão, tinha tudo. Então ele conseguiu ser uma unanimidade no Brasil. Por isso que é a pessoa que no mundo também, brasileiro, é a pessoa que mais recebeu condecoração. E ele não gostava. O que eu fiz, qualquer um podia fazer. Basta querer. É verdade que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Por 3 vezes. A primeira, Einstein, quando vem ao Brasil em 25, numa reunião no Rio de Janeiro, que era a capital, reuniu com os cientistas. Então, Einstein assistiu um filme de Rondon. Ele não conheceu o Rondon estava na Amazônia, e ele viu que Rondon abria as linhas telegráficas e não matou nenhum índio. E ele era professor nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, e então ele viu a matança de índio que teve nos Estados Unidos. E Einstein gostava de indicar pessoas para prêmio Nobel, tanto isso que 9 ganharam. E ele viu os filmes de Rondon e escreveu uma carta para Oslo, na Noruega, onde que é a central do Prêmio Nobel. Ninguém ficou sabendo disso no Brasil. Essa carta foi descoberta no Museu de Tel Aviv em 1994. Posteriormente, em 1953, aqueles 15 países que pediram para Getúlio Vargas, para o Brasil intermediar, e Rondon foi lá, eles indicaram Rondon para a segunda vez para o Prêmio Nobel da Paz. Novamente não ganhou. Aí, em 1957, a Associação dos Estados Unidos, que premiava sempre a maior pessoa do mundo, eles dão esse nome como explorador, né, que entrava
e Rondon ganhou como o melhor do mundo em 19. E aí em 57 eles indicam Rondon e mais 40 instituições internacionais e 50 do Brasil. A última entrevista dele, em 57, na revista Manchete, uma colega sua, uma jornalista que entrevistou, eu tenho essa revista, e ele fala assim, Marechal, o senhor todo indica que o senhor vai ganhar, o Brasil todo fala nisso, o mundo inteiro. Ele normalmente volta com aquela frase dele, o que eu fiz qualquer um podia fazer, basta querer. Mas só que aconteceu o seguinte, em dia 18 de janeiro de 58, então Rondon morre. E eles não dão para a pessoa morta. Então, tudo indicava que ele ganharia o Prêmio Nobel da Paz e seria o primeiro brasileiro. Infelizmente, até hoje, nós nunca ganhamos de item nenhum. Agora, professor Maurício, por que essa paixão por Rondon? E primeiro, o senhor se lembra da primeira vez que o senhor ouviu falar dele? E daí, claro, aqui em sala de aula, no banco de escola. Na minha época, como estudante, ainda falava das pessoas importantes do Brasil. E eu estava em Goiás naquela época, quando foi a primeira vez que... Quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade, fazia o antigo ginásio, né? E ali eu achei interessante aquele homem que se doou ao Brasil. E aí, quando eu fui fazer faculdade no Mato Grosso, foi a história que eu contei. Eu conheci uma cuiabana que o pai dela era o Fera em Rondon. E aí, pronto, eu fiquei encantado e depois, em 2010, eu começo, então, a escrever esse livro. Paixão por Rondon e paixão por selos, por filatelia. Conta também isso pra gente. Quando que o senhor começou? O selo... Antigamente mandava-se carta, tinha que pôr selo nos envelopes. Hoje é feito... O Brasil continua fazendo 30 selos por ano, homenageando N coisas, só que hoje é 2% só das cartas que usam selo, as cartas registradas e as cartas internacionais. E aí, o que acontece? Eu lá pelos 14 anos de idade, eu ganhei um selo de um filho de um missionário que me deu, o homem tinha pisado a lua, então isso foi lá para 70, eu ganhei então o meu primeiro selo, veio vários selos na carta, ele tirou com água morna de escola, e ali eu ganhei meu primeiro selo. E aí eu apaixonei também pela filatelia. Então é uma coisa extraordinária a filatelia, porque a gente pode contar uma história de um item e aplicar os selos, porque tem selo comemorativo de tudo, sabe? Dá para fazer um selo só sobre a imprensa nacional. Eu fiz, fazer um selo, não, um painel, eu já fiz vários, eu fui agora na Itália, participar lá onde que o Brasil ganhou a guerra dos alemães, né? E libertou o povo de Montese, de Pistoia. Eu estive lá no mês passado e construí a história da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, com selos postais, traduzi para o italiano e levei para aqueles alunos que todo ano lá em Montese eles cantam o hino da Força Expedicionária em português, aqueles meninos, né? Então eu tive esse prazer de me emocionar lá e dar de presente para eles, já traduzido. Ficaram encantados, já até publicaram em jornal lá. Inicialmente, como foram a sua coleção? Como começou? Eu comecei fazendo com temas. Com que idade? 15 anos. Aí colecionei bastante, até meus 20 e pouco, parei por 10 anos e depois eu voltei com tudo, né? Então montei... Como colecionador. Como colecionador. E depois fiz toda a coleção do Brasil, tem todos os selos, desde o famoso Olho de Boi, de 1843. É lógico que nessa época eu já tinha um pouco mais de recursos, né? Então podia comprar esses selos antigos, que são selos valiosos financeiros. São caríssimos. São caros. E posteriormente, então, eu comecei a dedicar a temas. Então eu já desenvolvi muitos temas. Eu faço, por exemplo, um amigo meu faz aniversário. Eu conto a história dele em selos postais. A esposa dele, ou se for o marido, né, se for o caso de esposa,
ela me mostra o que a pessoa, o esporte que gosta, time que torce, hobby, comida. E aí eu monto a história da pessoa em selos postais, põe num quadro em A4, né? Põe numa moldura, no dia do aniversário você leva. A pessoa gosta muito mais desse meu quadro do que de um paletó, de uma gravata, de uma camisa. Tem tido experiências fantásticas. Qual foi o presente que mais emocionou a quem recebeu? Olha, nós temos o jogador de basquete, nosso famoso Mão Santa, Oscar Schmidt, estudou no Mackenzie e jogou pelo Mackenzie, amador e profissional. E Oscar Schmidt é o nosso nome maior brasileiro de todos os tempos. E aí, ele também coleciona selos. Eu pedi informações para a esposa dele, ela me passou, mas eu li o livro da biografia dele. E a hora que nós entregamos, eu e o presidente do Mackenzie atual, entregamos para aquele gigante, o homem se emocionou de um tanto. Ele falou, não acredito que você fez isso aqui para mim. Então eu contei a história dele toda em selos postais. Fizemos um em A3, que ele tem muita história, entregamos para o Oscar. E aí são fotocópias dos selos? Não aí são fotocópias, que aí eu originais. trabalho com no Seu acervo é todo digitalizado? Não, não é. Eu vou fazendo, conforme eu vou fazendo um painel, aí eu digitalizo. Mas eu tenho ele todo físico, eu tenho em torno de uns 30 mil selos em casa guardado. Isso dá quantas pilhas? Não, isso dá mais ou menos uns 15 álbuns. Uns 15 álbuns. Para a alegria da minha esposa, que já teve que entender que tem um espaço lá que tem que ser os meus álbuns. Ali não tem negociação. Não tem negociação, é a paixão. Então, o livro é isso. Ele vai contando a história com os índios e aí eu mostro os selos. Aqui, ó, eu estou em uma página aqui, a telegrafia como estratégia de integração. Em 23 de dezembro de 1889, Rondon é nomeado ajudante do Major Antônio Ernesto Gomes. E aqui, na comissão da construtora, e aqui ao lado nós temos dois selos. Um mostrando do Joaquim Eugênio Gomes da Silva. Exatamente. E o outro do general José Vieira Couto de Magalhães, político, militar, escritor. E aí o senhor vai contando. Eu vou contando. Então é uma forma lúdica de mostrar uma história. Ela fica interessante, não fica cansativa, porque a pessoa tem a curiosidade dos selos, né? Então tem sido um livro, ele acabou tornando um best-seller no Brasil para... Não por mim, eu falo por Rondon, né? Porque o Rondon que é o cara, entendeu? E já tem 14 mil livros, é coisa rara para quem não é escritor famoso. Com certeza. E, professor, com o trabalho em conjunto do deputado Lucas Bove, aqui da Assembleia Legislativa, o senhor está distribuindo 4 mil livros às escolas estaduais, é isso? Como que funciona? Exato. O deputado Lucas apresentou uma emenda para a Secretaria de Educação do Estado. Ela desenvolveu um programa de concurso de redação com as escolas. Isso vai ser implementado no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2025. Então o deputado colocou a sua emenda para que fizesse esse concurso de redação tão carente no Brasil. Lógico que no primeiro ano vai usar o nome do Marechal Rondon, e a Universidade Mackenzie doou uma bolsa para o melhor aluno de todas as escolas, uma bolsa universitária para todos os alunos, né? Então a gente fica feliz. Então esse livro foi repassado pela editora Mackenzie a preço de custo, para poder desenvolver. Esse não é um livro para ganhar dinheiro. O livro não ganha dinheiro, não sei de famosos no Brasil, mas é para poder falar de vida, obras e valores do Marechal Rondon. O colecionador de selos, ele precisa ter o que vale? É o selo carimbado ou pode ser o selo virgem, sem ter passado de uma cidade a outra? São os dois itens são importantes. Que eu tenho visto aqui no livro do senhor, que tem selo com carimbo e selo sem carimbo. Tem selo carimbo, tem o carimbo do primeiro dia. Qual que vale circulou. mais? O vale mais é o que tem o carimbo especial e que circulou. O que é o circulou? Ele foi enviado de uma cidade para outra naquele dia. Então ele tem um carimbo do primeiro dia de circulação e tem um outro carimbo dos Correios provando que essa carta foi enviada. Então essa é a peça filatélica que mais tem valor.
O senhor gostava de enviar muitas cartas? O senhor escrevia? Toda a vida eu gostei de mandar cartas, então parece que tudo... Eu, quando criança, também. Eu frequentava uma colônia E de férias receber, né? em Itanhaém, e que todo janeiro a gente fazia amizade lá com os adolescentes, tudo, e sempre pegávamos os endereços e trocávamos cartas, sempre, adorei. Isto ainda tem no mundo. Por incrível que pareça, ainda tem. É que o Brasil tem menos, mas ainda tem no mundo essas trocas de cartas. A filatelia promove isso. Então, nós temos muitas escolas que ainda continuam incentivando a filatelia, com os selos, né, como história, geografia, ciência, que ele pode ser usado para todo tipo de educação. As escolas Mackenzie, clubes de crianças e para todo lado ainda tem isso. E nós incentivamos. Eu sou presidente da Academia Brasileira de Filatelia, a própria academia incentiva com recursos. Ela tem sua própria lei Rouanet, é lógico que bem pequenos são dos filatelistas, incentivando que outros continuem essa saga. Assim como o selo conta a história, as cartas também. Conversando com o senhor agora, me vem à memória uma tia que morreu com mais de 100 anos, e tia-avó, quando fomos nos desfazer de todos os itens pessoais dela, os primos, até de lembrar, chega a arrepiar, os nossos primos encontraram cartas e mais cartas que eram trocadas entre avós, entre a minha avó e ela, e contando a vida, como era, como não era, se devia ficar noiva, se não, se estava preocupada com um sobrinho, se tinha arrumado emprego ou não, e por aí era a história da vida, né? Olha, isso era muito gostoso, e a filatelia ainda mantém. Essas cartas fazem parte, porque ela tem um carimbo e tem um selo que circulou de uma cidade para outra. Inclusive, algumas delas são caríssimas. Há um mercado de leilão na Inglaterra que leilou essas cartas famosas. Então, a carta é muito gostosa. A gente gostava de escrever como de receber. Como o carteiro chegava com a carta, né? E carta de outro país, nem se fala. E cartão postal também? Cartão postal faz parte também da filatelia. O cartão postal é fundamental. Eu mesmo eu fui até a Alemanha, né? E uma irmã minha queria receber um cartão. De lá, eu mandei para minha irmã, mandei para filho, mandei para neto, fiz a festa. Que gostoso. Conta uma coisa, quem tiver interessado nesse livro, nessa obra-prima, Rondon, o Marechal da Paz, onde que pode conseguir? Se nos sites de livros também, se tem ele no Kindle, que é o livro eletrônico? Ainda não tem no Kindle. Vamos ter. Mas as principais livrarias do Brasil comercializam e também através do site. Facinho o site. rondonmarechaldapaz.com.br. Rondon com N no final. Rondon com N. rondonmarechaldapaz.com.br. Tem um QR Code lá. Então, aí é encaminhado para a pessoa. E para encerrar, eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi a emoção de receber a homenagem aqui na Assembleia Legislativa, no último mês de maio, recebendo o colar de honra do mérito legislativo, comemorando aí os 160 anos do nascimento do Marechal Rondon. Eu me senti pequeno, perto de Rondon. Então, foi o que eu falei. Eu transfiro essa homenagem para o Marechal Rondon. Que ele foi o cara, aquele menino que tinha tudo para dar errado. Mas eu fiquei felicíssimo, minha família ficou, meus filhos, meus netos ficaram felizes de poder ganhar essa maior honraria da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo. Mas eu fico muito feliz de poder ter essa minha saga de falar de Rondon, o Marechal da Paz, contando sobre a vida, a obra e valores dele, que é um cara incrível. Os valores dele são incríveis, por isso que eu não estou dando conta de atender tudo que é convite para palestrar. Eu vi, o senhor palestra no ITA, em vários outros lugares. Não, mas lugar simples Marinha, também, sim. Sabe? Para todo lado. Eu sou feliz de poder palestrar sobre obra, vida e valores. Então não tem viés político nenhum para cá, igual era Rondon. Não tinha viés político, também nas minhas palestras não tem. Por isso que a gente acaba sendo bastante convidado. Então, a hora que você Brasil mostra... inteiro? Brasil inteiro. Já fui em 8 estados. Então, enquanto Deus me der saúde, eu pretendo continuar essa saga rondoniana. E eu quero deixar aqui um verbo que não existe. Rondonear. Rondonear.
O nosso Darcy Ribeiro, que foi ministro, sucedeu Rondon no trabalho com os índios. Ele escreveu, além de ter falado que Rondon era o maior herói brasileiro de todos os tempos, ele falou assim, olha, espero que o verbo rondonear um dia possa existir no Brasil. Então eu encerro minhas palestras como? Eu explico o que é o rondonear, que é fazer coisas éticas, coisas boas, ser visionário, não se acovardar e ir para cima mesmo, igual Rondon fez, aquele que tinha tudo para dar errado. E aí eu peço os alunos para ficar 30 segundos de cabeça baixa e cada um analisar, fazer uma autoanálise. Eu estou rondoneando, então eu encerro desse jeito as minhas palestras. E assim o senhor encerra o podcast da Alesp. Conversamos hoje com o professor Maurício Melo Menezes, que é autor do livro Rondon, o Marechal da Paz. Professor, muito obrigada pela sua participação. Olha, tem que voltar mais vezes para continuar contando a história e também todo esse seu lado da filatelia. Obrigado. Você é uma excelente entrevistadora, facilita para a gente. E poder falar do Rondon é uma coisa muito bacana. E com o Marechal Rondon, vamos nos despedindo hoje aqui no podcast da Alesp. Todas as noites, um novo episódio do podcast, sempre às 8 da noite. Você também nos acompanha pelas redes sociais da Alesp, no YouTube e no Spotify. Até logo mais.